Bom, continuando a nossa aula sobre astronomia, né? Nós já vimos o que é força gravitacional, né? Já vimos que a gravidade é um fenômeno que tanto atua aqui na Terra como em situações extraterra. Isso foi definido por Isaac Newton, né? Mas uma consideração a se fazer com relação o tempo em que a astronomia é estudada, né? Na verdade, não se começou a estudar astronomia com Newton, nem com Kepler, nem com Galileu e não tampouco com Copérnico, nem mesmo com Ptolomeu, né? Que defendia lá aquela teoria do geocentrismo. A astronomia antiga começou a ser desenvolvida com a curiosidade dos homens, né, de estudar as constelações. Não havia ainda telescópios, lunetas, apenas a curiosidade e a visão do homem ao olhar para o céu noturno. Também para o céu diurno, né? Afinal de contas, existe o Sol extremamente majestoso para se ver e se analisar durante o dia, né? E, por exemplo, foi por causa do Sol e por causa da Lua que nós estabelecemos aí os calendários, né? Os calendários que nós conhecemos, inclusive o atual, baseia-se no comportamento solar, né? A Lua, por exemplo, define as semanas, né? O ciclo semanal são 7 dias, cada mês dura 28 dias, e esses 28 dias são divididos em 4 fases, cada fase da Lua se completa em 7 dias. Então você vai ter aí uma fase que inicia-se com uma lua nova, né? Uma lua nova é uma lua que se caracteriza por você ter o Sol, a Lua e a Terra, ou seja, a Lua ela fica entre o Sol e a Terra e o Sol, ofusca, né, com o seu brilho a Lua de maneira que nós não conseguimos a enxergar durante o dia nem durante a noite. Então a Lua nova é uma Lua ofuscada, é uma Lua que não é visível, né, apesar de ficar entre o Sol e a Terra. Após a Lua nova você vai ter uma Lua crescente, né? E na verdade ela cresce até um quarto do seu total. Se você olha para uma lua crescente, você vai ver que não é a metade da lua, mas você vai ver um quarto da lua. E por isso o nome quarto crescente, né? E essa lua quarto crescente, ela vai aí fazer um ângulo em torno de 45 graus, ou melhor dizendo, um ângulo aí em torno de 95 graus, um ângulo em torno de 90 graus entre o que era a lua nova, né, e o que agora é lua quarto crescente. Tá certo? Então a lua visível no céu, porque ela se localiza numa posição em que recebe uma determinada parcela da luz do sol, né, que é refletida à Terra. Após essa lua, após passada uma semana, né, você vai ter da quarto crescente, a lua vai chegar no seu tamanho máximo, né? Quando é que a lua chega no seu tamanho máximo? Quando ela faz o ângulo de 180 graus entre o Sol e ela, né? Então você vai ter o Sol, à frente do Sol você vai ter a Terra, né? E por trás da Terra, não por trás, mas numa posição que dá para o Sol iluminar toda uma face da Lua, por isso o nome Lua cheia, né? Você vai ver essa Lua, que é uma Lua noturna, né? É a maior Lua de todas. Não é propriamente porque a Lua está mais próxima da Terra. De fato está, mas não é por isso, né? É Lua cheia por causa da posição que ela assume no espaço, recebendo frontalmente a luminosidade que vem do Sol e refletindo essa luz na superfície do planeta Terra. Tá certo? Então, essa é a lua cheia, passando-se, portanto, mais uma semana, 21 dias. Após a lua cheia, você vai ter 21 dias, não, 14 dias, né? Porque você tem a lua nova, depois da lua nova você tem 7 dias, lua quarto crescente, depois mais 7 dias, lua cheia. Após a lua cheia, você vai ter uma lua minguante, né? Que vai estar
basicamente na mesma posição, cerca de 90 graus, Sol, Terra, Lua, né? Na mesma posição da Lua, quarto crescente, só que você vai iluminar agora uma outra parte da Lua, né? E essa outra parte vai ser um quarto de Lua, por isso o nome quarto crescente, tá certo? Durando mais uma semana. E após essa semana, no 20º, você passou mais 21 dias aí, né? Você vai ter uma caminhada aí para novamente você chegar no ciclo completo, que é a lua nova, completando, portanto, os 28 dias. Ok? Então essas são as chamadas fases da lua que criam o calendário mensal ou calendário semanal. Cada fase uma semana, ou ciclo completo das fases, um mês. Ok? Mas também tem a questão do ano, né? Os antigos, quando eles olhavam para o Sol, sabiam que o Sol sempre se revelava, nascia, né, na região leste do planeta e se punha sempre na região oeste do planeta. Então o ciclo solar, o movimento solar é de leste para oeste. Quem mora aqui no Rio Grande do Norte vai ver o Sol nascendo na região oceânica, né? E vai ver o céu se pondo na região do Seridó, por exemplo. Né? E esse processo de nascer do Sol e pôr do Sol dura em média 12 horas. Isso eu digo em média porque há situações, dependendo do período, né, que isso pode durar menos ou pode durar mais. Vocês vão ver depois que vai depender da estação do ano, tá certo? Mas em média são 12 horas diurnas, 12 horas noturnas, né? E quando o Sol está a pino, que nós chamamos de Sol a pino, nós dizemos que o Sol está no zênite, ou seja, o zênite é uma região do céu que nós chamamos de meio-dia. Então, nesse momento, a intensidade luminosa é a máxima, né? Porque nós estamos recebendo diretamente, frontalmente, todo o calor, toda a luminosidade produzida pelo Sol que chega até a Terra, tá certo? Esse processo foi medido pelos antigos e se percebeu, né, que esse ciclo, todos realizados durante as chamadas estações do ano, né, que são 4, né, que nós já conhecemos como verão, primavera, inverno e outono, né? Então, quando isso se completa, a gente tem o ciclo de um ano, que dá 365 dias e 6 horas, quando o ano é um ano normal, ou 366 dias, quando o ano é um ano bissexto. É mais raro, mas acontece. Exatamente, isso acontece porque nós temos um calendário com um erro, né, de minutos. Desses erros de minutos, né, vão se acumulando, e aí você vai completar esse dia, né, que a gente chama de 366 ou bissexto. Tá bom? Na história da astronomia, nós temos aí vários estudiosos, né, e um desses estudiosos que viveu na Grécia, né, e foi chamado, era conhecido como Aristarco, né? Então, Aristarco ele teve uma importância fenomenal porque ele descobriu o movimento de precessão da Terra, tá certo? O que significa precessão da Terra? Você já viu falar em peão, né? Aqueles peão que a gente brinca quando é criança, enrola com a corda e dá uma puxada assim, e quando ele está parando ele fica assim, ó, né? Ele fica oscilando para frente e para trás, né? Até ele cair. Pois bem, precessão significa isso. Então o planeta Terra passa por esse processo, por esse fenômeno, chamado de fenômeno de precessão, que nada mais é do que um movimento bem sutil de oscilação do eixo do planeta, né? Então o planeta está girando em torno de si, mas ele não gira na vertical, ele gira oscilando. E esse ciclo de oscilação se completa a cada 26 mil anos. Por sinal, ano atrasado foi o ano atrasado, completou-se esse ciclo oscilatório do planeta Terra. Isso coincide também, por exemplo, com a volta que o planeta dá em torno da galáxia. Ou seja, para o planeta dar uma volta completa em torno da galáxia, a nossa galáxia, que é a Via Láctea, ele vai durar exatamente o mesmo tempo que ele leva para completar a sua oscilação, que é 26 anos. Né? Existem vários mitos por trás disso, fim do mundo, planeta Nibiru e coisa e tal, mas o fato é que isso é
cosmologia, né? Então, o Aristarco ele deduziu com tamanha precisão esse processo, esse movimento de precessão do planeta Terra, tá certo? E também deduziu também a distância, né, entre a Terra e a Lua. Hoje a gente sabe que a distância entre a Terra e a Lua é de 400 mil quilômetros, né? Na época ele fez aí um cálculo e ele disse que a Terra estava distante da Lua mais ou menos 60 raios terrestres da Lua. Se você imaginar que o raio terrestre é mais ou menos 6 mil quilômetros, 60 vezes 6 dá 360 mil quilômetros. Ou seja, o Aristarco errou a conta por 40 mil quilômetros. Né? Para a época, esse erro foi mínimo. Né? Se hoje a gente sabe, com toda a tecnologia que a gente tem, a gente mede isso com laser. Você aponta um laser para a Lua, né? Espera o laser chega lá e retornar até nós. Daí você faz a medida de distância na velocidade da luz, dá 400 mil quilômetros. O cara não tinha nada disso, só olhando para a Lua descobriu que a distância entre a Lua e a Terra era mais ou menos 360 mil quilômetros, né? Então isso daí é um feito extraordinário para esses antigos, ok? Então lembre aí um pouquinho de Aristarco, que a gente vai continuar nossa aula aqui.